Boa noite, meus irmãos. Uma satisfação e uma energia renovada estarmos aqui mais uma vez, compartilhando o estudo com vocês, né? Aqueles que estamos aqui, aqueles também que estão online, né? Uma grande inspiração para a nossa fala, essa melodia da Elisa, né? Achei assim muito sintomático a letra, dizendo que depois que eu entrei nessa casa, eu encontrei a saída. Então é um antônimo, né? Eu entrei e encontrei a saída. Então a gente espera que todos que entrarem, todos aqueles que adentrem aqui, encontrem uma saída para as suas dificuldades, para os seus males, né? E uma outra fala muito legal é que nessa casa de amor as benesses do labor, quer dizer, do trabalho de todos, curaram as minhas cicatrizes. É o que geralmente acontece na nossa casa. E é bom porque a gente está falando de curar e de cuidar, né? Nós estamos num tempo hoje onde todos precisamos, né, cuidarmos um dos outros. E vamos discorrer aqui um pouquinho do cuidado de uma maneira geral. A gente sabe que a gente pode cuidar das crianças, devemos cuidar dos idosos, também cuidamos muito dos animais, das plantas, da natureza. Então, cuidar é sempre uma coisa muito importante, principalmente quando você está em família. Cuidar da família é uma coisa assim principal, né? Seja quais sejam os membros dessa família. Então pedimos a Deus que possa nos envolver a todos nesse momento para que possamos passar esse nosso estudo de hoje. A doutora Margaret Mead, uma antropóloga americana, foi questionada alguns anos atrás numa sala de aula sobre por um aluno na universidade, né? Qual teria sido o primeiro sinal da civilização no mundo? A partir de quando se descobriu que foi criadas as civilizações, né? E o aluno certamente esperava assim, alguma resposta muito profunda em termos do que ela fosse elaborar como antropóloga, né? Uma coisa talvez muito estruturada, uma questão bem aprofundada. E ela disse o seguinte, que a civilização foi iniciada no mundo a partir do momento que foi descoberto um fêmur quebrado que tinha sido curado. Um fêmur, um osso fêmur quebrado tinha sido curado. Então, ela explicou o seguinte, que nos primórdios, os animais, por exemplo, quando tinha uma perna quebrada, isso era sinônimo de morte, porque ele não podia correr para fugir da caça quando ele era preso de algum predador maior que ele, não podia se dirigir lá aos rios e lagos para tomar água. Então, quebrar a perna significaria, nos primórdios, assim, a morte, basicamente sinônimo de morte. E a partir desse momento que foi descoberto nessas pesquisas, né, um fêmur curado, concluiu-se, né, os antropólogos, que alguém teve o trabalho de pegar aquele fêmur que quebrou e ficou do lado cuidando até que ele ficasse curado. E ela disse que ali foi o princípio da civilização. Aqui estão as palavras da doutora Margaret Mead. Um fêmur quebrado que curou é a evidência de que alguém tirou um tempo para ficar com aquele que caiu, amarrou a ferida, levou a pessoa para a segurança e atendeu a pessoa através da recuperação. Ajudar outra pessoa a passar pela dificuldade é onde a civilização começa. Ou seja, estamos já na civilização nesse momento em que podemos ajudar alguém, né, a passar por uma dificuldade e empreendemos ali o nosso tempo cuidando dessa pessoa, né, cuidando dela. O Tiago, né, considerado no cristianismo um dos irmãos de Jesus, esse não é o Tiago maior nem o menor, é o outro Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola lá no Evangelho, no Novo Testamento, ele diz assim: orai uns pelos outros para que sareis. Então é muito interessante essa fala do Tiago, porque quando você fala em sarar, a gente sempre pensa em machucado, né, em alguma coisa. Seja esse machucado físico, pode ser um machucado do nosso corpo, um machucado da alma. Então ele faz essa recomendação, né, relevando a importância da oração, que é naturalmente muito utilizada aqui na nossa casa espírita,
E ele fala isso: orai uns pelos outros para que sareis. Então, isso é mútuo, né? E você, apesar dessa fala dizer de sarar, de lembrar, né? Uma ferida, um machucado, mas nem sempre é assim também. Você pode orar pelo outro mesmo quando ele não esteja com nenhuma deficiência. Você pode orar para vibrações, para melhorar, para que alguma coisa seja, vamos dizer, impulsionada na vida do outro. Então, a oração é sempre uma coisa muito importante e o Tiago nos recomenda isso daqui, que é muito importante levarmos adiante. Aí, falando do cuidar, né? É uma fala sempre muito emblemática isso aqui, que você precisa cuidar de si, cuidar do outro e também deixar-se cuidar, né? Porque nós sabemos o seguinte, todo mundo geralmente a gente comenta no cuidar do outro, né? Então, hoje nós estamos num mundo de muitos cuidadores profissionais, né? Todo dia nós nos encontramos com vários cuidadores, muita gente se especializando nessa área de cuidar do outro. Mas para que eu possa cuidar do outro, é necessário que eu também esteja bem, ou seja, para cuidar do outro, eu também tenho que cuidar de mim, porque como aquelas máscaras, né, que sempre é recomendado nos voos, né? As máscaras da criança, aí ele fala, em caso de despressurização da cabine, quando cair, se tiver uma criança, primeiro coloque a máscara em si e depois coloque na criança. Por quê? Porque se você não estiver bem, se você não estiver respirando, como é que você vai socorrer uma criança ou uma pessoa com deficiência? Então, é a importância de cuidar de si. Para que cuidemos do outro, a gente precisa estar relativamente bem. Assim ocorre em todas as instâncias, em todos os serviços voluntários, né? Eu faço parte de alguns serviços voluntários, onde, quando a pessoa não está bem, é recomendado que ela se afaste um pouco, que ela seja cuidada, que ela seja ouvida, para depois ela continuar o seu trabalho. E o deixar-se cuidar também é uma coisa muito importante, porque tem aquelas pessoas que, quer sejam por orgulho, quer seja por dificuldade, quer seja por uma autonomia que viveu a vida toda, né? A pessoa, por exemplo, que tem a vida muito ativa, ela tem dificuldade de deixar-se cuidar, né? Então, você às vezes quer ajudar, mas a pessoa assim, não, isso aqui eu consigo, eu faço porque sempre fez. Então, esses 3 passos aqui, nessa área de cuidar, eles são importantíssimos. Você tem que cuidar de si, estar bem, para depois cuidar do outro, e também, quando necessário, deixar-se cuidar. É um papel que a gente não desempenha permanentemente apenas em uma das 3 posições. Hoje eu posso estar cuidando de alguém, amanhã eu posso precisar que cuidem de mim. E eu tenho que ter essa sabedoria também de deixar que cuidem de mim. Então, é uma fala bem legal do autocuidado, né? Cuidar de si para cuidar do outro. Cuidar do outro. É que eu tenho que tirar um negócio da minha frente aqui, gente. Cuidar do outro é uma tarefa nobre que pode ser feita de diversas formas, né? Então, coisa assim bem simples, isso daqui foi um pequeno auxílio lá da inteligência artificial do Google. Vocês podem olhar lá que tem isso na internet. Ser gentil e educado, doar sangue, é uma forma de fazer isso, ceder o assento no transporte público, olha que coisas simples, gente. Ter empatia, tivemos uma grande discussão essa semana na mídia sobre empatia, né? Praticar a flexibilidade, fazer ajustes na rotina, ou seja, quando é necessário, você pode mudar a sua rotina para cuidar de um outro, ter paciência, ajudar, dar, contribuir, alimentar, estender a mão, escutar, proteger, acudir e abraçar. São tudo formas de cuidar, né? E reforço também que, no entanto, é importante cuidar de si mesmo antes de cuidar do outro. Então, para isso, pode-se dormir o suficiente, né? Suficiente. Se você não tiver um sono em dia, você vai ter dificuldade de ajudar. Praticar exercício moderado, você está cuidando do corpo. Ter uma alimentação equilibrada, todos recomendam, nem todos cumprem. Expressar os sentimentos.
Manter as relações sociais é importantíssimo, né? Pedir ajuda quando for necessário, não ter problema de dizer que não sabe, não pode. Evitar o isolamento, conhecer o que nos faz bem e o que precisamos para nos sentir seguros, saudáveis e em equilíbrio. De tudo isso aí, eu diria que evitar o isolamento talvez seja uma das coisas mais importantes, porque quando nós nos isolamos, a gente perde a conexão com o mundo, perde a conexão com a outra pessoa. Então é muito importante quando você tem os relacionamentos, né, relacionamentos sociais, e quando você tem algum problema, você já tem quase que naturalmente no seu dia a dia com quem dividir, com quem compartilhar. Então, ainda que a pessoa não resolva, mas você já pelo menos desabafou um pouco. Se você estiver muito isolado, né, se estiver lá no alto da montanha lá, da sua egolatria lá, então vai ser difícil você ter com quem compartilhar, né? E ainda tem aqui atender, camarada aqui para mim, atender a dizer não se necessário for, porque na verdade às vezes também não quer dizer sempre você dizer sim para tudo, né? Eu vi essa semana uma entrevista de uma psicóloga a despeito daquele caso que aconteceu no avião, de uma passageira que não deu a vaga para uma criança, e a psicóloga falou, depois desse caso relatado lá no programa da Patrícia Poeta, que hoje a maioria dos pais tem uma grande dificuldade de colocar limites. Quer dizer, colocar limites é esse dizer um não, né? Porque senão fica muito complicado. Se você não consegue colocar limites, a coisa fica complicada. Temos, eu já comentei aqui brevemente, né, os cuidadores profissionais. Então, quem são os cuidadores profissionais? Né? Cuidadores de idosos, cuidadores de doentes. São aqueles que a gente vê cotidianamente já nessa função e encontramos de diversas naturezas, né? Alguns por, vamos dizer assim, por sintonia com a função, são muito espiritualizados, muito bons, né? Como a gente às vezes fica sabendo de pessoas assim, muito carinhosas e tal. E outros já nem tanto, porque na medida que isso está virando uma profissão e muito demandada, então você tem também cuidadores assim, profissionais, mas naquele sentido assim, só de ir lá e receber o meu salário. Né? Por isso que os trabalhos voluntários são muito importantes, e o trabalho voluntário, como aquele trabalho, por exemplo, dos doutores da alegria, né, que vão nos hospitais visitar os doentes, as crianças, quando ele é voluntário, ele geralmente é feito com mais amor, né? Então, o perigo aqui dos cuidadores de idosos e de doentes é quando a coisa fica muito profissionalizada demais e aí não tem mais sentimento. Então, isso não é muito legal. Isso, às vezes, quando a gente vê as distorções aí na imprensa, né, de alguns casos, algumas falhas, porque aquele trabalho não estava sendo acompanhado da qualidade que mereceria ter. Os cuidadores da infância e da adolescência, né, abrir um parênteses aqui para os professores, embora eles não sejam responsáveis pela educação, mas sim pela instrução, mas faz parte também de orientar, né, de cuidar para que o jovem tome o caminho certo, principalmente na questão do senso moral, das oportunidades, dos exemplos, né, que são muito necessários. E dentro desse capítulo de cuidadores da infância e da adolescência, tem um que eu considero os cuidadores especiais. São os evangelizadores, como nós vimos aqui hoje pela manhã, né? Evangelizadores de toda a natureza. Só lembrando assim que não é um privilégio nosso, da nossa religião, né? A grande maioria das religiões tem os seus evangelizadores, e é muito legal, porque eles direcionam, né? Direciona a criança, direciona para Deus, direciona para o caminho, e é uma função assim muito relevante que, como foi dito até pela manhã, acho que foi o Daí falou, é a sementinha que está sendo plantada. Então, quando a sementinha é plantada e regada, ela tende a crescer muito bem, se desenvolver. E é exatamente na fase em que a criança precisa muito, porque nessa fase ainda cheia de dúvidas, ainda cheia de não ter certeza do que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. Então, quando tem um cuidador, e principalmente para cuidar com bastante amor, com bastante zelo, é muito importante nesse momento.
O Kardec, ainda antes de publicar, né, o Livro dos Espíritos, a gente sabe que ele era da área da educação, sempre deu muita importância à questão da educação. Ele publicou na França esse documento aqui, eu tenho ele em digital na minha casa, chama Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Está vendo? Por Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele ainda não usava o nome de Allan Kardec, né? Discípulo de Pestalozzi, diretor de escola da Academia de Paris, membro de diversas sociedades científicas. É importante que neste documento aqui, que Kardec discorre muito sobre a questão da educação, né? Num dado momento, ele fala dos preceptores, que naquela época, né, mais do que professores, as pessoas, principalmente as pessoas mais abastadas, né, que não tinham tempo para essa coisa, não tem tempo para cuidar de criança. Ela entregava a educação dessa criança para um preceptor, né, para um cuidador que fazia todo sentido, ensinava todas as matérias, português, matemática, música, línguas. E o Kardec fala neste plano dele aqui num dado momento que, que esse preceptor deveria ser muito bem remunerado e muito respeitado pelo pai da criança, pelos pais, porque, na verdade, quando você está pagando alguém, cria-se uma relação de hierarquia, né? Então, é como se fosse assim, a criança pode falar porque ela é filha de quem paga, e o pai também paga para quem está cuidando, mas ele dizia o seguinte, que não, que eles deveriam ser muito valorizados desde aquela época. Acho que foi a primeira reivindicação salarial de professores, foi essa de Leão Hippolyte aqui, dizendo o seguinte, que era tão importante, que os pais não podiam cuidar e deixavam na mão desse preceptor. Então, que ele teria que valorizar muito a função, a atividade, porque ele estava fazendo aquela atividade que o pai não tinha tempo nem condições de fazer, os pais, né? Vamos botar o pai e mãe. Então é muito legal esse documento aqui. Se alguém quiser depois olhar, eu tenho lá uma cópia. Lembrei aqui também desse livro aqui do Alberto Almeida, que é Cuidando da Sua Criança Anterior. Espera só um minutinho que eu tenho que tirar uma coisa da minha tela aqui, gente. Pronto, é uma tarefa meio ingrata, mas é Ctrl Alt H, porque tinha um negócio me atrapalhando de ler aqui o nome aqui, do Alberto Almeida. É um livro muito interessante. Ele vem falar sobre cuidar da sua criança interior, porque todos nós temos, às vezes, carregamos alguns problemas na vida que são decorrentes da nossa infância, né? E que ficaram mal resolvidos. Então, quando fica mal resolvido, ele fala muito de você ir lá, buscar aquela criança, acolher, amparar e cuidar para que o adulto, agora já renovado, cuidado, seja um adulto que consiga encarar as dificuldades da vida assim de um outro ponto de vista, né? E lembrando aqui também de uma coisa bem importante na nossa casa, né? Cuidado com a dor emocional do outro, do próximo. Então, conforme eu falei, um dia eu posso estar cuidando, no outro dia eu posso estar precisando desse cuidado. Então, precisa-se de acolhimento, né? Acolher vem do latim coligere, não sei falar, levar em consideração, receber, acolher. Acolhimento emocional é oferecer ou obter refúgio, uma proteção para o conforto físico e emocional. É abrigar-se, amparar-se. Então, precisa, principalmente porque uma coisa é cuidar de uma dor física, não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas as dores da alma geralmente são mais complicadas. Eu costumo dizer assim no meu dia a dia do meu trabalho de voluntário, que a dor da alma não dá para diagnosticar com aqueles exames de corpo de delito, né? Então, quando alguém é ofendido, sofre uma violência moral, uma violência, né, verbal, não dá para fazer um exame para diagnosticar isso, é bem complicado. Lá no Evangelho, né, no capítulo 17 do Seres Perfeitos, esse espírito Jorges, ele nos traz essa grande observação aqui. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, já falei antes, instrumento daquela, quer dizer, o corpo é instrumento da alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, ele, num texto mais longo, né, que eu não trouxe aqui, ele conclui dizendo
que a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo, mas a nossa alma, cuidar da nossa alma e também do nosso corpo, porque sem um, o outro não anda. É igual o carro sem gasolina. Você ter só gasolina não funciona, você ter só o carro também não funciona. E aí eu queria trazer aqui uma discussão bem interessante, que é a questão do ponto de vista. Esse capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Desse Mundo, né? O ponto de vista nos traz esse antagonismo aqui entre o ponto de vista material e o ponto de vista espiritual, né? Trago isso aqui para introduzir aqui um pensamento de Jesus que estava sempre com aquela visão do ponto de vista espiritual. Então, ele diz assim, lá nesse capítulo, né? no item 5, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida presente, para a vida terrestre. Então, se eu não tenho vida futura, eu trago para cá. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, quando você tem essa fé, e é uma fé bastante, né, fixada, com bastante raízes, você muda muito essa visão. E aí, falando no ponto de vista, eu me lembro daqui dessa passagem, né, que está lá no Evangelho de Marcos, do cego de Jericó, do Bartimeu, né? Jesus saía lá de Jericó e ele começou a chamar por Jesus, chamar, e todo mundo conseguia chegar perto, e Jesus disse, deixa que ele venha até aqui. Quando ele chegou perto, né, Jesus fez aquela pergunta clássica, né? Que queres que eu te faça? Aí o Bartimeu respondeu assim, Rabuni, quer dizer, mestre, que eu possa ver novamente. Então é interessante trago essa fala aqui, porque esse ver novamente do Bartimeu poderia ser naquele momento para ele apenas enxergar, ver o mundo, né, coisa que ele não via. Mas a gente sabe que assim, na visão de Jesus era muito mais amplo do que isso, né? Nossa necessidade aqui hoje, todos nós que estamos aqui nesse ambiente, graças a Deus, temos as vistas normais ou relativamente normais, usando um óculos, outros escondendo óculos aí no bolso, como eu, mas temos a visão convencional. Porém, a visão ampliada, aquela visão que eu preciso ter, é uma visão que vai muito além dessa de ver a natureza, de ver o mundo, de ver tudo. É uma visão bem mais profunda do que essa, né? Ele disse aqui, Jesus, lá de Jericó, né, nessa região ali, que vai na direção de Jerusalém, quando ele encontrou esse Bartimeu. E por que ele perguntou para o cego o que queres que eu te faça? Né? É uma pergunta que a gente sempre faz. Por que Jesus chegou e perguntou? Ele perguntou o que queres que eu te faça, porque a visão não pode ser imposta. Então, olha que interessante, a visão, esse ponto de vista, eu não posso impor para os outros. Né? Eu poderia, por exemplo, nessa discussão anterior ali de se a pessoa aceita a imortalidade da alma ou não, impor, mas não vai resolver eu impor isso para ninguém. Então, tanto aquela visão do Bartimeu não poderia ser imposta à revelia da vontade dele, quanto essa visão que nós precisamos passar para as pessoas do mundo, a visão do nosso entendimento, a visão das coisas, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser, no máximo, assim, negociada, explicada, mas nós não podemos, de forma alguma, impor a nossa visão. E qual que era a visão de Jesus, né? Qual era a visão que Jesus tinha naquela época? Então é interessante a gente trazer esse exemplo aqui. Vou ocupar vocês aqui com 2 páginas de leitura, mas é bastante importante. Isso está lá no Boa Nova, no capítulo 3º, chamado Primeiras Pregações, né? Isso ocorreu mais ou menos no ano 30, por aí, né? Jesus estava vindo exatamente de Jericó, depois de ter estado ali, segundo o livro, né, com João Batista, lá no deserto, jejuaram, passaram alguns dias. Ele de Jericó ele se dirigiu para Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém no final do dia, repousou e tal, e foi para as adjacências do templo de Jerusalém. Quando ele estava nas adjacências do templo,
ele foi notado por alguns sacerdotes, alguns doutores que viram aquela figura muito diferente, né? O Galileu, por exemplo, sempre de cabelos longos, ele chamava atenção, era quase que automaticamente reconhecido. E ele tinha também aquela energia no olhar profundo, muito sereno, que chamou a atenção de vários desses sacerdotes. Alguns olhares foram embora. E este aqui, que é o Hanan, um desses sacerdotes, que mais tarde viria a ser um juiz, né? Segundo a palavra do livro, juiz inclemente daquela causa de Jesus, esse se aproximou dele, reconhecendo que ele era, né, Galileu, e perguntou assim: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então é importante a gente ver aqui nessa ironia lá do Hanan, que a região de Jesus, a Galiléia, que fala lá no norte da Palestina, não era uma região dominada por judeus propriamente, era uma região de muita mistura, de muitas raças, estava ali já na divisa dos desertos ali, então tinha muitos gentios, inclusive eles usavam essa expressão assim, gentio Galileu, Galileu, gentio. Então já havia um certo preconceito quanto à qualidade daquele povo que vivia naquela região ali, né? Então, por isso, quando ele fala assim, né, com ironia, reino de Deus, logo você que vem lá da Galiléia, vai fazer um reino de Deus, e aí ele fala assim, esse reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Jesus esclareceu. Aí tornou Hanan, obra divina em tuas mãos, revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. Continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Olha a pergunta dele. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Então, aqui já vemos a contraposição muito grande desse ponto de vista espiritual de Jesus e o ponto de vista totalmente terrenal, né? Terrestre, do Hanan, achando que tinha que ter um exército, um grande contingente junto com Jesus para poder conseguir isso. Aí ele replicou, sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Quando Jesus falou que viriam de todos os lugares, certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha como ele desprezou aqui, né, e ofendeu aqui Jesus. Aí Jesus disse, sacerdote, ele replicou com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então ele já elevou muito o nível da conversa aqui. O sacerdote não gostou muito dessa resposta, né? Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Ele falou: conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do tempo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. Então diz que a partir daqui o sacerdote já se aborreceu, pendurado no seu orgulho, e abandonou a conversa, foi embora. Não queria mais porque ele sentiu que a barra estava pesada ali para ele dialogar nesses termos, né? Então, pensando nesta visão de Jesus, nesta visão espiritual do reino dos deuses, né? Do reino dos céus, a gente começa a perguntar assim, e qual que é a nossa visão, né? Qual que é a minha visão? Qual que é a visão de cada um de vocês, né? Qual é a nossa visão disso aí na Terra? E como é que nós nos conectamos com o mundo, né? Estamos conectados com o mundo, quer queiramos ou não. A gente sempre usou essa palavra conectada no sentido assim, né, de conversar. Estou falando, eu vou ali numa festa, estou conectado.
hoje essa palavra ganhou uma amplitude maior, porque o conectado com o mundo hoje quer dizer que você pode estar conectado com alguém no Japão, pela internet. Então, como é que nós nos conectamos com o mundo? Aí eu trouxe aqui uma passagem rápida aqui, que é importante ouvir essa citação lá na fala da Marluce Reis, naquela quarta-feira. Alguém, quem assistiu, teve a oportunidade de ver. Ela não citou, mas eu fui olhar na internet, porque é uma pesquisa recente, né? Sobre a desinformação silenciosa. Olha que coisa muito interessante, que é o bombardeio que a gente sofre hoje em dia de todos os lados, né? De informações e também de desinformação. Então, essa fala que ela citou lá, ela está numa pesquisa, uma pesquisa desenvolvida lá na Universidade de Harvard. Olha só, pasmem isso aqui, apontou que a cada 10 pessoas, 7 compartilham notícias sem ler de fato o conteúdo. Olha como que isso é sério. Isso foi uma pesquisa feita, né, pelo Instituto lá de Harvard, com apoio da Meta, que é dono do Facebook, e outros. E 7 em 10 pessoas compartilham notícias sem ler o conteúdo. Às vezes compartilha porque viu o título, assim, ó, pegou fogo no mar, tem uma lagoa ali pegando fogo. Opa, vou compartilhar, botar no grupo lá. Tá pegando fogo na piscina da bebê. Quer saber? Pegou fogo, vamos compartilhar. Então é uma coisa muito séria nesse momento de hoje, a gente tem que pensar muito nessa questão aí, porque ela nos envolve no dia a dia. E leva para uma outra coisa mais séria ainda, que foi objeto do assunto dessa semana, né? O dicionário lá da Universidade de Oxford fez uma pesquisa para saber qual é a palavra do ano de 2024. A palavra do ano é esse daqui, o brain rot. Não sei se pronuncia assim, brain rot. Cérebro aprodecido por notícias ruins ou online. Então, essa é a palavra do ano, porque é o que envolve a grande maioria dos jovens, de outras pessoas também não jovens, que recebem conteúdo, recebe tudo coisa superficial, compartilha, recebe, não lê. Então, é um cérebro apodrecido, né? As notícias são tudo ruins, notícia online, e vai passando. Esse é o termo do ano classificado lá pela Universidade de Oxford. Então, isso é só para lembrar de quando a gente tem que melhorar muito a nossa vibração, né, toda, né? Ainda sobre a questão do cuidado, quero lembrar aqui essa fala aqui de Mateus, né? A fala de Jesus. Ele diz assim: a cada dia basta o seu cuidado. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta os seus próprios males. Então, é importante a gente estar cuidando de tudo, mas a gente não pode mergulhar também na ansiedade, porque aquilo que vai ser amanhã, amanhã, então nós precisamos cuidar do dia de hoje, com aquilo que a gente tem que fazer hoje, né? Que o ansioso diz que ele sempre vive no futuro, né? Acho que o Daír, alguém já falou isso aqui, o depressivo vive no passado e o ansioso vive no futuro. Então, ele está sempre preocupado com o que vai acontecer. E Jesus dizia que a gente não precisa se preocupar com o que vestir, com o que comer, porque, inclusive, os pássaros do céu, eles têm o seu alimento e tudo é provido por Deus. Ainda aqui na primeira epístola de Pedro, ele disse assim, ó, lance sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, Deus cuida e sempre cuidou e sempre cuidará de nós. Então, é muito importante isso aqui, né? Lembra que uma fala da mentora Joana de Ângeles, que é trazida pelo Divaldo Franco, está nessa página aqui psicografada Solidão, uma página muito importante, né? Hoje é um dos problemas atuais, né? Solidão, que leva a depressão, um monte de coisa. E ele fala assim, o homem solidário jamais se encontra solitário. Porque quando você é solidário, você vai ao encontro do outro. Quando você vai ao encontro do outro, é impossível você ficar solitário, né? Porque você está sempre acompanhado. É aquela questão assim, eu estou me sentindo muito mal dentro de casa, vai visitar um doente no hospital, vai no asilo, vai numa creche, em algum lugar, e você não estará mais solitário. E aí eu gostaria já de caminhar para o final da nossa conversa aqui, dizendo o seguinte, né? Essa frase aqui é muito conhecida de todos nós. Quando nós não sabemos muito bem o que ver, né? Nós seguiríamos o exemplo dessa bela oração aqui, que se dirige a Jesus e fala assim: ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. Então, como ele vê, né, Deus lá no céu, a gente gostaria de estar vendo também.
Então, eu vou trazer aqui para concluir minha fala, isso daqui que é muito bonito. Senhor, no silêncio, eu tive aqui a ousadia de mudar aqui os termos originais, no silêncio desta tarde que anoitece, que é a coisa desse dia que amanhece. Né? Venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. Então, trazer essa visão de Jesus para dentro de nós, né? E assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha a minha vida. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. É a oração do amanhecer. Ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês cuidarem aqui de me ouvir. Uma boa noite, muita paz para todos.